Pé, queridos. Pega a sua Bíblia, aleluia. Vamos ouvir a voz do nosso Senhor, pedir para Ele falar conosco. Alô, som. Amém. Aleluia. Deus está aqui neste lugar, queridos. Deus está presente aqui. Quantas pessoas, eu estava ali pensando, quantos irmãos estão com vontade de estar na casa de Deus e não puderam estar aqui nessa noite, queridos. E nós estamos aqui, Deus nos proporcionou. Eu quero dizer para você que está em casa, nossa terceira idade chora, irmãos. Uma irmã, que eu não vou falar o nome, mas está assistindo com certeza. Essa semana, eu falando com ela estava chorando muito, com saudade da igreja. Eu quero dizer para você, minha amada irmã, que o nosso Deus, Ele está presente aqui, mas nesse momento Ele está presente aí também na sua casa. Ele vai tocar em você, Ele vai falar, o Espírito Santo vai falar, assim como está falando ao meu coração aqui presente, ao nosso coração, Deus vai falar. E no final dessa pandemia, a nossa terceira idade que está nos assistindo, vai poder celebrar juntos, nós vamos poder celebrar juntos essa vitória. E no final do ano, eu creio, amados, nós estaremos aqui comemorando esse grande escape da parte do Senhor. Se você crê que vai chegar junto com a sua família no final do ano, levante a mão e glorifique o nome do Senhor Jesus, porque eu creio que vamos chegar juntos. Temos tido algumas baixas, sim, mas Deus, Ele está no comando, Ele continua no controle das nossas vidas, amém? 1 Pedro, capítulo 3, 1 de Pedro, no capítulo 3, nós vamos ler diretamente no verso 13. Esta semana minha esposa fez uma pergunta e depois dessa pergunta, eu pedi que provavelmente é a pergunta de muitas pessoas, eu pedi uma palavra para Deus e o Senhor me conduziu aqui para as cartas. Vocês já perceberam, né? Eu gosto muito das cartas e Pedro, ele vai dizer que são difíceis entender as cartas de Paulo, né? Mas eu acho que se Paulo tivesse a oportunidade, ele iria falar a mesma coisa. Toda a parte dessa carta aqui, ela é teológica, ela é puramente teológica. E 1 Pedro, ela vai trazer ensinamentos e instruções, e eu creio que essa carta também ela é conhecida como carta católica, ela é uma carta erga omnes, ela serve para toda a história, e ela serve como uma carta universal, ela é uma carta muito contemporânea, e por isso que eu creio que Deus vai falar muito conosco nessa noite, amém? Vamos ler? 1 Pedro capítulo 3, verso 13, diz assim: E qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem? Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais deles, nem vos turbeis. Tem uma outra tradução. Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, ou em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com, diga comigo, mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem, diga comigo, confundidos, o que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo, porque melhor é que padeçais fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito. Senhor nosso Deus, feche seus olhos, nós te adoramos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Sentimos aqui, Senhor, a tua presença, sentimos, Senhor, que o teu Espírito Santo passeia, Senhor, no meio da tua noiva. Senhor, eu sei que tu estás aqui, e eu sei que tu tens algo para os nossos corações nessa noite.
O Senhor já falou através dos louvores. Fala agora, Senhor, através da Tua palavra, que não seja, Senhor, o meu entendimento, mas que seja a Tua palavra que fale aos nossos corações, em no nome de Jesus. Podemos assentar, amada igreja. Essa aqui é a segunda grande sessão. Eu peço que você preste muita atenção. Hoje é uma mensagem mais teológica, da carta de Pedro. Esse capítulo 3, ele vai nos ensinar, logo do verso 1 ao 6, conselho para mulheres, conselho para casais, para os homens. Depois do 8 ao 12, essa carta ela vai falar dos conselhos para manter a unidade. Muito lindo, se nós pudéssemos fazer um estudo talvez na quarta-feira. Depois, do verso 13 ao 17, é o tema que nós vamos falar essa noite. É melhor sofrer por fazer o bem. Repita comigo, é melhor sofrer por fazer o bem. Isso aqui parece lógico, mas não é tão lógico assim não. E a última sessão desse capítulo vai falar do exemplo de Jesus Cristo. Amados, nós estamos vivendo uma cultura, não sei se vocês sabem, o termo mais usado ano passado foi uma palavra chamada cancelamento. Eu não sei se vocês já viram essa reportagem. Simplesmente o cancelamento foi o termo do ano 2019. Cancelamento nas redes sociais. Então, a cultura do cancelamento, ela é uma cultura onde, simplesmente, pastor Neves, se eu não coaduno com as suas ideias, com a sua religião, simplesmente vou lá e cancelo. Então, milhares de pessoas vão lá e falam, nós vamos hoje cancelar o fulano, o evangelista Márcio. E uma quantidade muito grande de pessoas vão lá e começam a cancelar aquele perfil nas redes sociais. Amados, e eu percebo que alguns pastores, eles foram cancelados nas redes sociais. Se você está acompanhando as notícias, se você está acompanhando, eu não estou falando de pastores xiitas, nem os pastores chaatos, porque tem os pastores chaatos e tem os pastores extremistas, os pastores xiitas. Eu estou falando de homens que eu sempre admirei, ainda muito jovem, e eles simplesmente foram cancelados. E aí Deus, eu pensando nisso, eu pensando como a cultura atual, ela tenta dizer assim, olha, vocês até podem ser crentes, vocês até podem ser cristãos, mas vocês podem ser dentro de 4 paredes, vocês podem ser dentro das suas casas, mas não venham divulgar esse evangelho, não venham divulgar a palavra de Deus. E aqui eu percebo uma certa perseguição mascarada da igreja. E esse contexto dessa carta, amados, ele é um contexto muito interessante. Se você for olhar para esse contexto do Novo Testamento, essa carta de Pedro, é uma carta do Simão Pedro, ela é uma carta dirigida aos cristãos que estavam sofrendo grandes perseguições. Esses cristãos aqui, observe, amados, que falam, pastor, não existe, eu vejo pastores dizendo que não existe perseguição no Brasil. Você concorda com isso? Eu não concordo, amados. Existe sim. É uma perseguição mascarada. É uma perseguição que eu recebo nas mensagens nas minhas redes sociais. Inclusive, hoje, a figura do pastor, a figura de respeito do pastor, ela está sendo relativizada por algumas poucas figuras que mancharam o evangelho. Mas ainda assim, amados, nós temos sido perseguidos sim, nós temos sido confrontados. E esse contexto dessa palavra aqui, era justamente para os cristãos na era do imperador chamado Nero. Aqui, nesse contexto, a igreja ainda não tinha começado aquela grande perseguição. Mas aí, Pedro, ele vem e ele traz aqui, amados, grandes ensinamentos. Muitos chamam essa carta de código de conduta para o cristão. Preste muita atenção. Código de conduta é um código moral, onde como o cristão, está aí, eu coloquei no banner aí, como o cristão deve se comportar ante a crise. Foi isso que eu coloquei? O cristão no dia do sofrimento, que é a mesma coisa. Como nós devemos então, ante a sociedade, como nós devemos? Existe essa dúvida muito acisa hoje. Porque eu recebo, pastor, como nós devemos então, diante da perseguição?
Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui na internet, para o nosso YouTube, e pessoas que estão aqui que recebem, de certa forma, perseguições. Por exemplo, todo mundo sabe que nós temos uma tarde de milagres, onde nós oramos aqui por pessoas, para que Deus possa curar. É o nosso culto onde o maior número de almas, está aqui o pastor Neves, são salvas, porque ele recebe aqui as inscrições desse culto de almas para Cristo. Mas existe uma ala que fala assim, olha, esse culto de milagres, ele não honra a Deus. E muitas pessoas chegaram comigo e falaram assim, cadê o Deus de milagre? Não sei se aconteceu isso com vocês. Cadê o Deus de milagre de vocês, pentecostais? Onde está o Deus que vocês pregam, que cura? Por que não está curando na pandemia? Sabe o que eu falei? Falei, olha, não sei o Deus que você serve, mas o Deus que eu sirvo, Ele continua curando AIDS, Ele continua curando enfermos, e durante a pandemia, o Deus que nós servimos, Ele continua curando até o Covid-19. Esse é o nosso Deus. Mas eu recebi várias mensagens, calvinistas, falando, cadê o Deus de vocês? Amados, o nosso Deus está aqui, nos protegendo, nos guardando, ante a pandemia. Eu tenho certeza, amados, do que eu estou falando. Deus está cuidando da tua família nessa pandemia. Deus está cuidando de muitos irmãos nessa pandemia, dando livramento. Então, ante a toda essa perseguição, esse contexto, né? Pedro, ele foca no procedimento do cristão debaixo do sofrimento e perseguição. Essa carta, então, ela é para nos confortar e orientar. Ela vai servir esse momento aqui. É um conforto para nós cristãos, mas também é um código de conduta. Amados, esse contexto aqui, observe bem, esse contexto aqui é quando os cristãos eram perseguidos pela própria família, eles tinham insegurança, eles eram perseguidos pelos seus patrões, eram humilhados, então eles precisavam defender a sua fé. Esses cristãos, eles precisavam, a palavra vai dizer da razão, vocês têm que explicar a razão da vossa fé, com mansidão ele vai falar. Então esses cristãos precisavam entender. Amados, quantas vezes nós somos confrontados, e nós não temos argumento para base teológica para dizer a razão da nossa fé é a moradia no céu eterna com Jesus Cristo. A razão de tudo isso, de nós orarmos, de nós buscarmos, de nós cuidarmos com amor, de nós estarmos na igreja e ajoelha e ora e faz jejum e oração. Às vezes as pessoas vêm e questionam. Esse contexto era um contexto de muito questionamento. Aprenda isso. É fantástico esse livro, essa carta. Era um contexto de questionamento. Por que vocês têm essa fé? Porque às vezes as pessoas perguntam, mas por que você tem essa fé? Por que você se ajoelha? Por que você perde tempo com isso? Eles não entendem. E aqui era a mesma situação. Mas hoje eu vou ensinar para você que vale a pena a nossa fidelidade em Jesus Cristo. Vale a pena nós estarmos aqui, amados, como igreja. Eu já senti muito a presença de Deus ali sentado. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu sei que Ele está cuidando. Eu sei que Ele está presente. De que maneira o cristão deveria, então, responder a essa atitude hostil dessa sociedade? Como assim, essa sociedade hostil? A sociedade, inclusive, que nós vivemos hoje, nas faculdades, no trabalho. Então, anote aí, a primeira orientação é justamente aqui no verso 13. A palavra vai dizer no verso 13, e qual é aquele que vos fará mal, se fordes zeloso do bem, amados? Observe aqui, mesmo numa cultura perversa, mesmo numa cultura corrompida, o bem que você faz, Pedro está dizendo assim, olha, vocês agora são cristãos, vocês devem zelar pelo bem, vocês devem zelar pela conduta exemplar de vocês. Não é apenas a teologia, não é a teoria que você prega, mas agora você deve zelar pelo bem, porque até numa cultura corrompida, numa cultura, amados, pode ser aqui ou na China ou no Japão, aquelas pessoas que não praticam bem, elas são punidas. Em todo o mundo, nós vamos ter vários tipos de cadeias, penalidades, e as pessoas que praticam bem, elas são tratadas
de outra forma. Elas têm o benefício de ter plantado o bem. Então, Pedro ele começa aqui no verso 13 a ensinar, olha, agora vocês são cristãos, vocês têm por obrigação ter uma conduta do bem, ter uma conduta ilibada, uma conduta santa, uma conduta generosa. Então, amados, a primeira coisa que nós aprendemos aqui no verso 13 é, via de regra, olha só, via de regra, só se maltrata quem faz o mal. Mas Pedro, ele nos orienta aqui a nós vivemos uma cultura onde, pela prática de levantar a bandeira de sermos cristãos, ele fala, olha, pratique essa conduta do bem. Seja zeloso com aquilo que é bem. Até porque a palavra do Senhor em Gálatas, no capítulo 6, no verso 9, vai dizer, e não nos cansemos de fazer o quê? O bem, que em seu tempo nós iremos colher se não desfalecermos. Por isso, você é cristão, você é salvo, você está passando por injustiça. Lembre-se que a mensagem aqui era um povo cristão que estava padecendo, mesmo praticando a justiça. Então, é muita teologia, pastor. Mas, amados, onde eu quero chegar? Irmãos, não se cansam de fazer o bem. Você pode estar sendo injustiçado, você pode estar sendo aí ameaçado de morte, insegurança na sua casa, pandemia, mas não se canse de fazer o bem, porque no momento certo, levante a sua mão, no momento certo, todo o bem que você vai estar fazendo, Deus vai fazer você colher. Isso é maravilhoso, amados. Porque o crente tem um código de conduta diferente do humano. Porque, amados, se nós praticarmos o mal, porque alguém está fazendo mal, que benefício há nisso? Outro dia eu cheguei para comprar um bem, e aí a moça falou assim, o senhor é o pastor Marcelo Pantoja da internet. Aí eu falei, como você sabe? Eu falei, não, eu lhe sigo. Aí eu falei assim, ela ficou tão assim, o olho, eu não sabia se ela estava fazendo um questionamento, eu duvidando. Eu falei assim, não, mas pode fazer meu cadastro que eu vou. Ela falou assim, o senhor é pastor. Eu falei assim, não, mas pode fazer meu cadastro que está limpo, o meu nome. Sabe por quê, amados? Porque, infelizmente, o cristão, ele perdeu o código de conduta em algum momento. Infelizmente, quando nós falamos, olha, eu sou pastor, eu sou cristão, as portas se abriam para nós. Hoje, quando você fala que é cristão, infelizmente, as portas se fecham. Não adianta você muitas vezes dizer que é pastor. Eu estava lá em casa esses dias, eu mandei salvar um pé de limão que eu tenho lá. Vocês sabem disso, né? Que eu tenho um pé de limão, até porque meus vídeos eram atrás desse pé de limão. Eu não sei o que aconteceu, tanta oração contrária, que o meu pé de limão começou a morrer. Eu chamei o jardineiro, e aí eu conversando com ele, falei assim, como é teu nome? Ele falou, não, nome bíblico. E eu falei assim, rapaz, Deus tem algo na tua vida, teu nome é bíblico. Ele falou assim, pastor, eu preguei na escola bíblica 18 anos. Eu só me afastei porque um homem de Deus, que se dizia homem de Deus, ele vendeu um carro para mim, e ele vendeu o carro para mais 5 pessoas. Então, amados, é difícil você argumentar nessa hora. Mas nós somos diferentes. O nosso código de conduta, Pedro ele fala assim, olha, e qual é aquele que vos fará mal, se for zeloso com aquilo que é do bem, não se cansa de fazer o bem. Mas eu acho mais interessante a ligação que ele faz com a segunda orientação. Ele vai falar assim, mesmo fazendo bem, o verso 14 vai dizer, mas também se padecer por amor da justiça, se você padecer por fazer a justiça, sois bem-aventurado e não tem mais o medo e nem vos turbeis. O verso 14, olha, faça o bem, mas se o bem que você fizer, mesmo estando justo, mesmo estando correto, se você padecer, eu acredito, amados, que Pedro aqui estava falando do Sermão do Monte. A palavra do Sermão do Monte, ela vai dizer assim, em Mateus capítulo 5, verso 10,
Bem-aventurado sois, o quê? Quando perseguido por causa da justiça. Por causa da justiça. Amados, então entenda uma coisa. Você fazendo certo, ou fazendo errado, muitas das vezes, você será perseguido. Mas eu quero te dizer que bem-aventurado, eu não sei qual é a justiça ou a injustiça que Satanás está tentando enganar você, a sua família, a sua casa. Mas mesmo praticando a justiça ou a justiça, Pedro fala assim, olha, se você fizer o bem, você vai colher o bem. Mas se você está padecendo, mesmo sendo aí justo, não se preocupe, você é um bem-aventurado. E eu estou aqui nessa noite para dizer, ei igreja, você mulher é bem-aventurada, você homem é bem-aventurado do Senhor, descanse nele. A justiça do Senhor, ela é perfeita, ela é fiel. Não mexa seu dedo, não mexa o seu braço, não coloque a sua mão onde Deus está trabalhando. Rabassuriandaraias. Aí no finalzinho vai falar assim, nem fiqueis alarmados ou inquietos, do 14, e não temais pelo medo, nem vos turbeis. A conduta continua, o ensino da conduta de Pedro, fala assim, olha, e se a injustiça vier, alguém lhe maltratar, a conduta de você vai ser o seguinte, não fique com medo e não se inquiete, não fique quieto. Sabe por quê? A palavra do Senhor nos orienta. Aqui é uma injeção, amado. É uma injeção no teu coração, no meu coração. Quando bater a inquietação, quando bater a perseguição na tua porta, o código de conduta, a Bíblia, ela vai nos orientar. Simplesmente, descanse no Senhor. Não fique inquieto, não vos turbeis. Tudo aqui é a mesma coisa. Não fique inquieto. Antes, a palavra do Senhor lá em Filipenses vai dizer para a gente, não andais ansiosos por coisa alguma. Antes apresentai a Deus em oração, súplica e ação de graças. Essa aqui é o maior ensinamento de Filipenses. Então ele fala assim, olha, vocês não vão responder. Pedro vai falar assim, quando vier a injustiça, quando vier o dia mau, a tristeza, vocês vão reagir assim. Não fiquem quietos, não fiquem ansiosos. Mas olha aí na tua Bíblia, o próximo verso, 15, ele vai trazer mais orientação. Ele vai dizer assim, no verso 15, antes, é importante esse antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estai, diga comigo, sempre preparado para responder, diga comigo, com mansidão e temor, a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança. Amados, aqui é muito linda essa passagem. Estando sempre preparado para responder todo aquele que vos pedir razão da vossa esperança. Se você está cheio, quando a palavra diz assim, antes santificai a Cristo, a tradução desse antes santificai a Cristo no vosso coração. Toda vez que vier a perseguição à injustiça, lembre-se de que você é um cristão. Lembre-se que você é um cristão e você traz a Cristo, santifica o nome dEle, traz Ele como soberano no seu coração. Espera aí, eu estou sendo injustiçado? Sim, eu estou sofrendo, eu estou com algo. Mas você traz Jesus Cristo, essa palavra tradução, traga Jesus Cristo, ainda santificai ao Senhor Deus em vossos corações. Traga Ele no teu coração, no teu pensamento. Traz Ele na sede das tuas emoções. Você fala, olha, espera aí, está acontecendo isso, eu estou sendo perseguido, mas eu vou trazer ao meu coração a plenitude de Jesus. Ele é meu Pai, Ele está comigo, aleluia, Ele hoje amanheceu comigo, eu estou doente, eu estou temeroso, mas eu trago Jesus, eu santifico Jesus, eu trago Ele como soberano, eu trago Ele como céus, eu trago Ele como pleno no meu coração.
Esse aqui é um ensinamento perfeito, do passo a passo, como nós devemos reagir. Porque, amados, o problema do crente, eu sempre brinco, o problema do cardíaco não é o coração, é um problema de memória. O problema do diabético não é um problema não é um problema de falta de insulina. O problema do diabético é um problema de memória também. E o problema do cristão, muitas das vezes, é um problema de memória. Porque nós esquecemos muitas das vezes, irmãos, quando aquela tristeza, quando aquela angústia, às vezes nós esquecemos quem nós somos, a nossa identidade. O que Pedro está dizendo aqui é assim: lembra da sua identidade. Igreja, lembra da tua identidade. Pedro está dizendo: traz Jesus no teu coração, santifica o nome dele, começa a te animar, porque você tem um pai, você tem um advogado junto a Deus, que ele é o justo juiz, aleluia. É isso que ele fala. Então eu vou ensinar vocês esse código de conduta, santificando. E aí vai falar assim, o verso 16, de que maneira então oferecer? Não, eu vou voltar aqui, porque o verso 15, ele vai nos ensinar algo teológico muito interessante, que talvez você entenda essa passagem da Bíblia que eu não tinha entendido, e depois eu fui buscar alguns livros e eu entendi. O verso 15 vai dizer: responder com mansidão, estando sempre preparado para responder tudo o que vos pedi, razão lá. E a segunda parte, ele vai falar assim: responder com mansidão. Essa palavra responder aqui, ela vem do mesmo verbo daquela palavra apologia, que é uma espécie de defesa. Quando Pedro fala isso, ele tinha em memória as pessoas que eram levadas a tribunais. Ele fala assim: olha, responder com mansidão. Vocês têm que responder com mansidão. Então, como é a forma que eu devo responder? Essa palavra, esse termo, ele vai nos remeter à palavra apologia. Apologia é uma palavra de defesa de uma forma em tribunal. Tipo assim, esteja preparado quando você for levado ao tribunal, e você vai responder lá com mansidão e com temor. Esse temor aqui é com respeito. Sabe por quê, amados? Isso aqui é muito interessante. Às vezes nós temos tudo para ganhar alguém para Jesus Cristo. Às vezes nós temos tudo para fazer uma apologia, uma defesa do Evangelho com mansidão e temor e respeito, que é essa tradução. Mas nós estragamos tudo. Sabe por quê? Porque muitas vezes vem um espírito de fariseu na nossa vida. Eu sempre brinco com isso. Nós queremos ser fariseu e nós queremos nos afastar. E o fariseu, esses dias procure, já tem a tradução no livro. É um livro, eu tinha até anotado aqui, 50 marcas de fariseus. É muito interessante esse livro. E eu fui ver se eu era fariseu, irmão, quando eu comecei a pregar. Porque as características do fariseu é o seguinte, eu coloquei alguma, porque nós, quando vamos nos confrontar com alguém, quando nós vamos fazer apologia, a defesa da nossa fé, nós queremos criticar, apontar o dedo, injuriar e humilhar os outros. E não foi isso que Jesus nos ensinou. E não foi isso que essa carta de Pedro nos ensina. Então, o farisaísmo, esse fariseu que tem muitas das vezes, quer nos dominar. E aí eu peguei desse livro, pelo menos uns 3, eu vou citar as características desses fariseus, que muitas vezes eles querem vir à tona. Os fariseus, irmãos, fariseus, os saduceus, aquele grupo de pessoas da época de Jesus, que eles questionavam Jesus, eles tinham ciúmes de Jesus, eles ali criticavam de forma veemente, eles não seguravam a sua língua, eles não tinham temor, eles achavam que eles eram muito santos, eles estavam acima de Jesus. E a característica deles, eu coloquei aqui, eles são críticos. Lembra que lá em Mateus, no capítulo 12, verso 2, os seus discípulos, eles falam assim: olha Jesus, os seus discípulos, eles fazem o que não é permitido
no sábado. Eles estavam sempre ali criticando. Então, amados, o nosso código de conduta não deve ser criticar. A propósito, eu sempre falo isso: não receba crítica construtiva de pessoas que nunca construíram nada. Então, às vezes, a pessoa está com um casamento destruído. Às vezes a pessoa está com a sua empresa destruída, mas fala assim: olha, eu sei como é que você vai dar jeito na sua empresa. Não, procure orientação do Senhor, procure orientação de quem já construiu algo, porque existe uma camada de fariseus, que eles apontam o dedo, eles falam: olha, deve ser assim, deve ser assado, mas nunca construíram. E essas críticas, chamadas críticas construtivas, elas não vão nos levar a lugar nenhum. Quem entendeu isso, diga amém. Cuidado. Além de ser crítico, os fariseus, eles vivem de regras. Lá em Mateus capítulo 12, Jesus, ele queria fazer o bem num sábado. E aí eles falaram assim, eles viram e eles para questionar Jesus, eles falaram assim: é lícito curar no sábado? Então eles também colocam fardos pesados. Os fariseus, eles colocam fardos pesados. Às vezes nós, irmãos, eu estou aqui pregando a Bíblia na Bíblia, eu estou pegando o link de Pedro e falando como nós fazemos, porque Jesus mostrou nos evangelhos esse farisaísmo que há em nós. Os fardos pesados dos fariseus, eles colocavam roupa longa, os seus prolongamentos das mensagens da palavra de Deus, para dizer que eles eram mais santos, falavam de roupas, para dizer que eram mais santos. Então eles são também, no Lucas capítulo 12, vai dizer: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Porque muitas das vezes eu estou pregando aqui para nós, tá, irmãos? É para cá e para lá. Porque muitas das vezes o nosso código de conduta, ele deve ser o amor, ele deve ser a legitimidade, a honestidade, a transparência. Mas nós somos hipócritas. Nós queremos colocar fardo pesado nas pessoas que nós nem praticamos. Nós não conseguimos, nem nós, exercer os fardos pesados nas pessoas. Então, Pedro, ele vai falar desse código de conduta. Olha, quando você tiver a oportunidade, quando você for se defender como cristão, você vai agir com mansidão, você vai agir com respeito. Amados, e nas redes sociais, nós temos visto uma grande geração de crente que não tem nada de mansidão. Nós temos visto crentes pesados demais. Amados, aqui para nós temos sido pesados demais para com o mundo. Nós não sabemos pregar com essa mansidão. Nós temos sempre uma resposta na ponta da língua. Nós queremos sempre diminuir o homossexual. Amados, eu sei do que eu estou falando. A igreja, ela não está tratando com mansidão, ela não está tendo uma resposta com amor. Nós, como cristãos, nós não temos exercido o código de conduta amoroso, como nós devíamos agir. Muito pelo contrário, nós temos visto farpa. E isso, amados, é para dividir um reino subdividido. A divisão, a palavra divisão, ela significa duas visões. O próprio mundo evangélico, o pastor se degladiando, é calvinista contra arminiano, e o pentecostalismo contra o presbiteriano, enquanto Satanás ceifando e rindo sentado, ceifando as almas, levando aí a pandemia aí e pastores. Você tem percebido que Satanás tem feito isso em várias camadas, no judiciário brigando com o legislativo, e assim, amados, existe uma distração. Enquanto nós estamos no nosso momento fariseu, Satanás, ele está aí levando uma grande vantagem, porque nós não estamos focados em pregar o evangelho verdadeiro, legítimo, aquele que conduz ao céu. E nós não temos sabido dar resposta que Pedro está nos ensinando. Então, eles são duros do coração. Mateus capítulo 15, verso 8. Este povo me honra com os seus lábios. Amados, se nós não aprendermos hoje com Pedro, mas o seu coração está longe de mim, Jesus falando, são fariseus,
que muitas das vezes nós levantamos as mãos e clamamos, estamos aqui, ó Senhor, eu te amo. E quando nós saímos daqui, nós somos impiedosos, nós somos críticos demais, nós somos severos, xiitas demais, contra nossos próprios irmãos. Irmãos, contra nossos próprios irmãos, contra nossos próprios familiares. Então aqui, é só uma pincelada, procura esse livro, ele já tem a tradução, se eu não me engano, em português. 50 tipos de fariseu. Você coloca esse nome lá que o inglês vai traduzir automaticamente para você. O 7, para nós finalizarmos. Não, o verso 16, a parte B, ele vai falar assim: de modo que naquilo que falam contra vós, fiquem envergonhados os que difamam. É o seguinte, Pedro está dizendo aqui, olha, quando vocês forem difamados, quando vocês forem injustiçados, mantenha a postura de vocês, de justo. Não fique discutindo na internet, não fique no Instagram tentando se defender. Sabe o que vocês vão fazer? O código de conduta que eu passo hoje para vocês é o seguinte, é esse: de modo, a consequência de vocês terem mansidão e temor, é que as pessoas que estão falando, olha, o fulano de tal é aquilo, olha, o fulano de tal é louco, ele é assim, ele é adúltero, ele é isso. A tua conduta, ela vai ser libada. A tua conduta vai ser um homem constante, uma mulher constante. Que Pedro está dizendo assim, que as pessoas que estão levantando calúnia, difamação contra você, Deus vai fazer com que essas pessoas sejam envergonhadas pela tua boa conduta. Por isso vale a pena, amados, permanecer um crente constante. Está sendo apedrejado? Não te preocupa, Deus, Ele é o teu justo juiz. Jesus, Ele está a par da tua situação, Ele vai fazer a tua defesa, não é a tua mão, não é a tua força. Eu já te falei, quando você mete a mão para pegar uma fruta, você vai comer a fruta amarga, uma fruta antes do tempo, um bebê que nasce antes do tempo, uma situação antes do tempo, nós sabemos, é algo deformado, não é um feto, é um aborto, não é uma criança, é um aborto. Então, observe isso que eu estou te falando, não tente pegar algo, não tente ajudar a Deus, Ele é o justo juiz, e Ele está trabalhando em teu favor. Se você crê nisso, levante a mão e glorifique o nome do nosso Senhor. No final, os acusadores, eles irão ficar envergonhados pela tua boa conduta. Mas o verso 17, para nós finalizarmos, porque melhor é que padecer fazendo o bem. Aí ele fala, porque em alguns momentos Deus vai permitir que a gente passe pelo momento ruim. É a tradução. Se for a vontade de Deus, nós vamos passar, mesmo sendo piedosos, mesmo sendo justos. Existem cristãos que sofrem, amados, por fazer o bem. Mas existem cristãos que estão apenas que estão apenas colhendo aquilo que a sua boca semeou. É duro eu falar isso para você, mas eu vou repetir. Existem cristãos que, por não obedecer o código bíblico, isso aqui é um código de conduta de Pedro. Você pode falar assim, Senhor, como é que eu devo agir quando me perguntarem? Você pega Pedro, ele vai te ensinar para você. Você vai agir assim, você vai agir com mansidão, você vai estar preparado para responder. E aí ele vai falar assim, olha, e também porque melhor é você padecer. Por que, pastor, é melhor eu padecer por fazer o bem? Porque você será um bem-aventurado. Eu já falei aqui para você, padecer por fazer o bem, o reino do céu está garantido para você, crente. O reino do céu, se você fazer o bem, ele está garantido na tua vida, está garantido na tua família. E você continue fazendo bem, porque no momento certo você vai colher todo o bem que você está fazendo. No momento certo você vai colher. Existem cristãos que estão colhendo o mal que plantaram. Não refrearam a sua língua, tentaram ser o projeto que Deus tinha antes do tempo, tentaram um casamento antes do tempo, casaram com a pessoa que Deus não quis, que não era o sonho de Deus,
Então por isso nós vemos divórcio, por isso nós vemos pessoas frustradas quando mudam de cidade, emprego, porque agiram antes do comando de Deus. E para finalizarmos agora, de fato, é a última orientação. Anote aí, a palavra do verso 18 vai dizer assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos teus pecados, o justo pelo injusto, para levar-nos a Deus. E aqui essa mensagem, ela acaba dizendo assim: olha, se você tiver ainda alguma dúvida, por que você deve proceder de uma maneira fiel, que você deva proceder mesmo diante da justiça, você tem que manter o seu código, porque você é crente, porque você é um cristão, e você vela pelo nome de Cristo, e você vai colher. E aí, para mim, parece que Pedro está dizendo, ainda assim, que se você não se convenceu, olha para Jesus, olha para Jesus, que Ele, amados, Jesus, Ele foi crucificado, Ele sofreu, justa ou injustamente? Injustamente, isso mesmo. Olha para Jesus, porque a promessa de Jesus, a promessa, quando nós olhamos para a promessa de Deus para Jesus, o plano de Deus para Jesus, é que Ele padecesse sim, mas tinha uma recompensa. Existe um padrão aqui, eu acho lindo isso, que é o sofrimento, mesmo no dia da injustiça, mas Deus o exaltou. Deus pega Jesus e depois exalta, aleluia. Deus o exaltou no final das contas. Eu quero te dizer que quando tudo acabar, eu quero te dizer que, querido, existe um padrão. Olha para Jesus, Ele sofreu injustiça, Ele foi crucificado, mas depois que tudo acabou, Deus o exaltou. A mesma coisa vai ser na tua vida. Deus vai exaltar, porque após tudo isso aqui, pastor, Deus vai me exaltar, vai me dar bens. Eu estou falando de uma palavrinha chamada salvação. E agora eu quero finalizar voltando para o verso que diz assim: vocês têm que ter resposta para a razão da vossa fé. Qual é a razão da nossa fé, irmãos? A razão da nossa fé, a esperança da nossa fé, é que tudo isso aqui é passageiro. Que tudo isso aqui, a pandemia, máscara, álcool em gel, exame, e hospital, e velório, e hora de manhã, e pede ligação à tarde, à noite, de madrugada, tudo isso vai passar, irmãos, tudo isso. Mas nós devemos continuar olhando para Jesus Cristo, olhando o exemplo dele, olhando para ele, e nós devemos focar não no agora. Não olhe por vista, olhe por visão aquilo que Jesus tem para você. Olhe lá na frente, olhe o padrão que Deus fez com Jesus. Ele padeceu, mesmo sendo justo, e Jesus o exaltou. Eu quero te dizer que esse padrão, ele funciona para a minha vida. A razão da nossa esperança é a eternidade. Aqui resume toda essa mensagem. A razão do nosso sofrimento. Quando alguém vier questionar, pastor Marcelo, por que você tem essa lida? Irmão fulano de tal, por que você tem essa lida? Você diz, porque existe uma razão. Você vai falar com todo o amor do mundo. Existe a razão da minha fé, do meu sofrimento. Existe, qual é? Você vai falar assim: um dia eu vou morar no céu com Jesus Cristo. Um dia eu estarei na glória com Ele. E tudo isso vai passar. Esse sofrimento, essa injustiça vai passar. Mas a razão da minha fé, do meu sofrimento, eu suportar tudo que eu suporto. Você vai dizer assim: é porque eu não olho por vista. Eu coloquei meus olhos, as minhas lentes do Espírito Santo, e eu olho tudo aquilo que está por vir. Se você olha com a visão, fique de pé nesse momento. Se você está olhando com essa visão da eternidade, se você vai morar no céu, querido, eu sei que vai. Siga os padrões de Jesus Cristo. Esse padrão, toda vez que vierem questionar você, primeiro, recapitulando aqui, que fique essa mensagem no teu coração. O verso 13, ele vai dizer assim: haja
sempre com bem, reaja com bem, fazendo bem. Depois a palavra vai dizer, olha, quando vierem questionar para você, você responda com mansidão, temor e com boa consciência. Algumas versões vai dizer, com boa consciência. Tenha consciência para onde você está indo. Amados, eu falei aqui na última Santa Ceia que eu ministrei, a anterior. Eu acho que até o irmão Jorge estava aqui, o nosso irmão que faleceu. Eu falei, irmãos, talvez muitos que estejam aqui, Jesus ele pode voltar nos próximos 30 dias. Eu falei, está gravado. Para muitos irmãos no mundo, Jesus já voltou esses dias. Muitos irmãos contaminados, muitas pessoas contaminadas, Jesus já voltou. Para muitas pessoas da nossa família, nós sabemos que nós estamos passando essa situação. Mas sabe o que enche o nosso coração de esperança? É que se o pastor Marcelo morrer hoje, alguns irmãos mandaram muita mensagem, pastor, tome cuidado, não vá mais se tiver Covid. Eu agradeço, a terceira idade, ela tem um carinho, eles estão um relógio de oração por mim. Está aqui a líder, elas estão fazendo um relógio, muitos irmãos me ligaram, depois que eu falei que eu ia fazer o Covid. Mas eu tive, irmão, num cemitério, eu fiz lá com todas as seguranças, mas por outro lado eu vou dizer para vocês, eu não fiquei com medo não. Pastor, mas o senhor tem 3 filhos pequenos, crianças, e tem uma esposa. Mas irmãos, eu sei do plano que Deus tem na minha vida. Você tem que estar convicto do plano que Deus tem. Você tem que ter esse nível da região celestial, de que se for o teu dia, eu conheço pessoas que pegaram esse vírus dentro de casa, irmãos. Eu acho que veio ao supermercado, pegou no negócio, está lá, estava dentro de casa. Se for para pegar, irmãos, eu sei que nós estamos fazendo aqui todo o protocolo, mas Jesus ele pode voltar nos próximos 30 dias para muitos que estão aqui presentes, ou para pessoas que estão ali assistindo. Mas eu te digo, amados, ouça essa mensagem, saiba a razão por que nós estamos aqui. Nós não estamos aqui por casa, por carro, por apartamento, por uma vida aqui no paraíso. Não é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui porque aqui é passageiro e nós vamos ter uma vida eterna com Cristo. Nós vamos morar lá no céu com Cristo. É por isso que nós estamos aqui. Essa é a maior defesa da nossa fé. Sabe por que está sorrindo? Sabe por que aqueles pastores morrem enforcados lá no Oriente Médio e estão sorrindo? Porque eles sabem para onde eles vão. Então saiba para onde você vai. Saiba qual é a razão da vossa fé. A razão da vossa esperança é a eternidade. Para finalizar, eu fiz a cerimônia do diácono Jorge, e eu fui um dos poucos que tive a oportunidade de ver no saco. E o Riney e a esposa dele que está me assistindo, eu não sei se vocês vão querer ver depois a foto, nós tivemos que fazer o reconhecimento. O irmão Jorge está com um sorriso, irmão, no rosto, após a morte dele. Um sorrisão, não é um sorriso pequeno, não. E nós chorando, e nós falamos assim, porque ele se encontrou com Jesus Cristo. E ele deu aquele sorriso antes da morte, ficou um sorriso. Eu creio que esse sorriso, amado, ele é a própria salvação de Deus que vai ser para mim e para você também. Porque para o crente, a morte ela é lucro. Então, diante dessa pandemia, eu estou vendo muitos visitantes aqui. Eu quero perguntar se tem alguém que gostaria de se reconciliar com Jesus Cristo nessa noite. Levante a sua mão. Pastor, eu estou afastado. Eu não aceitei Jesus Cristo. Se você está na internet ou no YouTube, coloque a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Deus está transformando muitas almas pelo YouTube da nossa igreja, irmãos. Existe algum visitante da nossa igreja que gostaria de aceitar ou se reconciliar? Levante a sua mão. Não? Fique de pé toda a igreja. Vamos orar neste momento. Eu já vou dar os avisos
e nós já vamos encerrar o nosso culto. Todos que estão na internet gostariam de aceitar Jesus. Hoje pode ser a última chamada, irmãos, na tua vida. Os que estão aqui, eu peço que haja uma reconciliação tua com Cristo. Que você deixe de lado todo pecado, peça ao Senhor perdão pelos seus pecados. Não é noite de Santa Ceia, mas eu estou sentindo que nessa semana nós precisamos fazer isso, amém? Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, neste momento, Pai, eu sei que o Teu Espírito Santo está aqui transformando através da Tua palavra. E nós, Senhor, os cristãos, devemos agir com boa conduta, Senhor, como Teu servo. O apóstolo Pedro nos ensina, Senhor, nessa carta. Eu creio que onde houver um crente que tenha pecado e esteja pecado escondido aí, Senhor, Deus, que ele possa confessar todo pecado oculto, pecado escondido, que onde houver um pecado, Senhor, encoberto, que esse crente venha confessar, para que haja, como diz o provérbio, para que haja prosperidade, Senhor, na sua vida, prosperidade e salvação espiritual e emocional. Nós te oferecemos agora, Senhor, o nosso coração, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Onde houver um pecado escondido, Senhor, na nossa vida, nós, neste momento, pedimos perdão. Onde houver um crente, onde houver um homem e mulher de Deus, precisando renovar a aliança, onde houver um crente, onde houver um homem, Senhor, se reconciliando na internet, receba agora como único e suficiente Salvador, meu irmão, Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus nos abençoe. Ainda de pé, irmãos, nós vamos